Olá, bem-vindo! É uma satisfação podermos estar juntos neste sexto dia da jornada, no qual iremos avaliar o capítulo número 6 do livro Eventos Finais. O título deste capítulo é O Estilo de Vida e as Atividades do Remanescente. Esta palavra remanescente para alguns pode soar um pouco diferente, mas ela tem a conotação e denota a ideia daquele que permanece até o fim. Sabe, querido, neste capítulo você e eu vamos estudar e ver ali algumas questões sobre a prática de vida daqueles que estarão aguardando a volta de Cristo Jesus. No entanto, alguns textos eu preciso salientá-lo contigo, como por exemplo o texto da página 75, no qual a autora diz o seguinte: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo as suas habilidades. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada, nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da missão evangélica, todo mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual e individual esforço e sacrifício pessoal é a exigência evangélica. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os seus deveres atuais. Não é vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entregue à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Devemos vigiar, trabalhar e orar, como se este fosse o último dia que nos foi concedido. Sabe, amado, a emergência e vermos tudo dentro do plano de Deus, dentro de uma perspectiva da urgência, se torna fundamental. No entanto, algumas práticas da nossa vida devem ser salientadas e visadas, como por exemplo doutrinas distintivas com respeito à observância do sábado. Devemos ser conscienciosos e termos ali o devido respeito e o preparo para este dia tão especial. Também devemos desenvolver a fidelidade em outro campo da nossa vida, nos dízimos e nas ofertas, porque ambos são a demonstração prática do quanto eu confio no meu Deus e no meu Senhor. Também devo compreender e entender que a igreja não para. Ela segue se desenvolvendo e para isso ela precisa de outras instituições, dentro da área de educação, da saúde, das publicações. Devo entender também que a obra médico-missionária foi designada por Deus como uma forma de você chegar com a pregação do Evangelho a alguns campos que normalmente nós não poderíamos. Afinal de contas, como povo de Deus, temos uma mensagem especial da reforma de saúde. Aí você vai perguntar, pastor, reforma de saúde? Sim, princípios que devem ser resgatados, princípios que devem ser voltados a partir do sábio uso da vida, dos 8 remédios da natureza e também da nossa alimentação. Uma alimentação simples, retornando ao propósito original de Deus quando criou o ser humano, que era uma alimentação tão somente vegetariana, marcada pela simplicidade dos alimentos, sem algo rebuscado ou tampouco condimentado. Sabe, amado, devemos tomar um tempo para o jejum também. O jejum é a abstinência de coisas que são nocivas à nossa vida e também de coisas que podem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Devemos tomar tempo para poder falar com Ele e também ouvir a voz do nosso Criador. Há uma prática que devemos desenvolver em nossos lares, chamado do culto familiar. Alguns pensam que deve ser um momento rebuscado. No entanto, a orientação é que seja um momento simples, pontual,
objetivo, porém espiritual. Se tivermos crianças nos nossos lares, devemos chegar a eles com a mensagem da salvação, de uma maneira que lhe toque a vida e lhe toque também o seu coração. Devemos ter cuidado com as nossas sociedades. Sabe, a Bíblia nos diz que comunhão haverá entre a luz e as trevas. Os nossos tratos comerciais devem ser pautados pelo exemplo e também pela prudência daquilo que devemos fazer e como devemos proceder. Também, amado, devemos pensar com a nossa recreação. Deus nos deixou a razão para sermos felizes e nos recrearmos. Devemos ter um princípio muito claro. Deus se alegraria, poderia estar presente comigo naquele recinto, naquele lugar. A música eleva a minha mente, o coração a Deus. Aquilo que eu estou vendo me aproxima do meu Criador ou ele teria que estar distante de mim? Da mesma forma, vem a preocupação com a nossa vestimenta, com o uso dos adornos. Sabe, amado, o que deixamos transparecer nada mais revela do que o nosso interior. É exatamente isto. Não é uma questão de uma aparência formal, mas um reflexo daquilo que vivemos dentro da nossa vida. É o que acabamos exteriorizando. Também vem a preocupação com respeito às nossas publicações. Sabe? Temos a recomendação de podermos nos aproximar das pessoas utilizando as mais diferentes vias e formas para a pregação do Evangelho, seja ela escrita, falada e hoje, por que não dizer através das redes sociais, através da internet, uma forma de alcançar e trazer a palavra da vida e também da salvação. No entanto, devemos nos preocupar com a nossa linguagem, a forma como nos aproximamos das pessoas. Deve ser uma linguagem pura, simples, que aproxime e não afaste, nem gere um descontentamento. Devemos nos acautelarmos também das condições secundárias. Quantas discussões frívolas temos tido na igreja? Temas que não nos levam a um crescimento espiritual e tampouco a uma edificação. Sabe, aí você vai perguntar, mas pastor, o que a edificação nos leva? A edificação nos leva, em primeiro lugar, a uma unidade. Quando Jesus orou pelos seus discípulos e também por nós, ali no capítulo 17 do Evangelho de São João, o seu pedido era: Pai, que eles sejam um, assim como nós também somos um. Sabe, amado, enfatizar a unidade deve ser a razão nossa da existência, como igreja e como irmãos também na fé. Aí você pergunta, mas pastor, e os críticos? E aqueles que sempre estão falando mal da igreja, da organização? Como devemos proceder com eles? Sabe, amado, a orientação da palavra de Deus nos mostra de que não devemos entrar em contendas. E nem devemos deixar que a nossa mente seja desviada para um outro princípio, outro propósito que não seja a palavra de Deus. Quero terminar contigo o pensamento deste capítulo ali na página 93, onde a autora nos diz da seguinte forma: é por meio da palavra, não de sentimentos ou de exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Que a palavra de Deus molde a nossa vida e o nosso caráter e nos permita ser mais semelhantes ao nosso Criador.